Começando aqui oficialmente a nossa aula, né? Sejam bem-vindas. O tema da nossa aula de hoje, a aula de número 108, é por que é que eu não consigo dar frutos, tá? E eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui nessa sala, fechada comigo, um ambiente reservado para a gente conversar, entender mais sobre a Bíblia e também você poder tirar suas dúvidas, tá? Primeira coisa que eu quero saber é se tem aqui alguém que é novata ou que é veterana, tá? Para eu poder te dar as boas-vindas, para eu poder conhecer você. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, tá? Coloca aqui para mim. Se você é novata, se você é veterana, escreve aí que eu quero saber. Deixa eu ver aqui. Andréa Costa está aqui pela primeira vez, tá? Quem mais que está aqui? Vai falando aí para mim. Se você coloca assim, na hashtag novata ou veterana, tá? Natália já colocou aqui que é novata. Tem gente novata aqui também no Insta. Então, seja bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez. Jamile, meu amor. Um beijo. Tem veterana também, ó. Tem novata e tem veterana. Deixa eu ver. Aqui no Zoom, deixa eu ver se tem mais. Tô catando as novatas. Tem a Érica, que é novata. K4, fala para mim, coloca para mim o teu nome, que só está aparecendo o nome do teu celular, tá? Escreve aí para mim. A Evelyn disse que aqui no Zoom ela está pela primeira vez. A gente começou as nossas aulas aqui, tá? No Zoom semana passada. E as nossas aulas vão continuar sendo aqui. É um ambiente melhor, a gente se concentra mais. Eu consigo ver o rostinho de vocês, né? Quem quer que eu veja, liga aí a câmera. E eu consigo ver, tá? A Pri, minha xará é novata, tá usando o celular do irmão dela, não tem problema. Seja bem-vinda, Pri. Vilma, seja bem-vinda. Olha só, você que já é minha aluna, as meninas já estão colocando aí o nome dos cursos que elas estão participando. Elas são rápidas, tá? Então, deixa eu me apresentar para você, tá? Eu sou a Pri, né, para os íntimos, né, Priscila. Sou casada com Tessi, nós somos pais do Azaf. Eu e Tessi, nós também somos pastores auxiliares na Seven Church. E nós temos uma empresa de educação, de ensino cristã, tá? É uma empresa que o nome dela é Academia de Vida Abundante. Pri, e qual é o propósito dessa empresa? Qual a missão de vocês quando criaram essa empresa? É treinar pessoas para viverem, para darem frutos. Então, tudo que a gente faz aqui é focado em treinar você, em te ensinar de acordo com a Bíblia. Isso é muito importante ressaltar. Falando em Bíblia, comenta aí para mim se você já está com a sua Bíblia aí na mão. Olha só. Tudo que a gente ensina aqui é de acordo com a Bíblia, para que você se torne uma mulher mais sábia, uma mulher cada vez mais frutífera, tá? E aí, eu, Pri, sou o braço da academia, né? A vertente da Academia de Vida Abundante, que treina especificamente mulheres. Dia desse apareceu um rapaz que, né, queria fazer os cursos, tal, me ensinaram, eu disse, olha, me sinto honrada, me sinto lisonjeada, mas aqui é o Clube da Luluzinha, nossos estudos, nossos cursos são apenas para mulheres. Por quê, Pri? Porque eu entendo que existem dores, existem questões específicas que fica mais fácil, que fica melhor a gente tratar só entre nós, tá? E aí, Pri, como que funciona a sua empresa de ensino? Como que eu consigo estudar com você? Você tem várias maneiras de estudar comigo. A primeira delas, né? O passo inicial é você estudar comigo nos nossos conteúdos gratuitos. A gente tem aqui as aulas semanais. Toda quinta-feira, 7h, a gente tem aula aqui no nosso ambiente fechado, tá? Esse aqui, gente, é o mesmo formato, por exemplo, que eu uso lá na nossa mentoria Enraizadas. É pelo Zoom, né? No ambiente que a gente senta toda semana. Então, você está tendo um acesso bem parecido com o que a gente tem na nossa mentoria, certo? E aí, além das aulas aqui gratuitas, a gente tem o quê? Tem lá um Instagram, onde tem muitas postagens, muitos vídeos que dá para você estudar por lá também. A maioria dos posts que eu faço pensando em você poder salvar, em você compartilhar com a amiga. Então, por exemplo, quando você compartilha um post nosso do Insta, você ajuda muito que esse conteúdo chegue para outras pessoas, para suas amigas. Então, o primeiro lugar que você pode estar com a gente gratuito o primeiro nível que você pode estar com a gente é no gratuito. Aulas através do Instagram, através do nosso grupo de alunas, tá? Que é onde você recebeu o aviso para entrar aqui. Lá no nosso canal do Telegram, que eu vou começar a enviar conteúdos novos lá pelo canal do Telegram.
e também através do e-mail. Estou sempre compartilhando lá com você por escrito, né? Algo novo, algo que eu estou pensando, algo que eu li, um insight. Então, são esses lugares que você tem para acompanhar. Pri, quero avançar, quero estudar mais profundo, quero ter acesso ao método todo certinho, passo a passo. Aqui nas aulas, gente, eu consigo compartilhar muito conteúdo com vocês, mas não tem como eu dar para você um passo a passo e nem conseguir te acompanhar. Para isso, a gente tem os nossos cursos avançados. A gente tem mapa do tempo, que é para quem precisa organizar o coração e a agenda. A gente tem o mapa da fonte, que é para quem quer estudar a Bíblia, é um método passo a passo para você ler, entender e aplicar a Bíblia. A gente tem a nossa mentoria Enraizadas e o Clube do Livro. Tá faltando mais alguma coisa? Deixa eu me lembrar. Tem. Tem o Combo da Sabedoria, tá? Que você consegue entrar nele e ter acesso a 2 cursos comigo, 2 treinamentos, que é o Estudo de Tiago e um Desafio da Sabedoria, que é lá em Provérbios. E a gente vai ter, na próxima semana, a imersão sobre o fruto do Espírito Santo, que, inclusive, tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você anote aí no seu caderno qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Pri, eu quero saber qual é o propósito de Deus para mim, eu quero entender o que Deus quer da minha vida. Gente, tudo que Deus planejou para a gente está lá na Bíblia. Só que qual é o nosso problema? A gente quer saber de coisas específicas, a gente quer que Deus responda para a gente com detalhes, com questões específicas, sendo que a gente não fez o geral. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos frutíferas. Pri, isso está na Bíblia, está assim. Primeiro versículo que eu quero ler com você está lá em João, capítulo 15, versículo 8. Inclusive, tá? Coloca aí para mim se você quer ser uma mulher frutífera. Escreve aqui nos comentários para mim, sim ou não. Se você quer ser uma mulher frutífera, tá? Eu recomendo que você leia o capítulo de João, capítulo 15 inteiro, que ele vai falar só sobre a questão dos frutos. E principalmente nesse capítulo, Deus vai falar o que acontece com quem dá fruto e com quem não dá fruto. Ele diz lá o seguinte: olha, se você dá fruto, eu vou podar a sua vida, eu vou podar você para que você dê ainda mais fruto, certo? Pri, e o que acontece com quem não dá fruto? Não sou eu que estou falando. Já estou tirando aqui, né, o meu nome do caminho, tá? Porque é o próprio Jesus que fala. Ele diz o seguinte, tá? A árvore que não dá frutos, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Então, a gente precisa ter esse senso de urgência sobre frutificar, sobre a importância disso. Lá na Bíblia não está dizendo assim, olha, se você quiser, se você achar legal, se você achar interessante, é bom que você dê fruto. Jesus, ele não fala dessa maneira, ele diz, ou você dá fruto ou você não dá. E entenda que não tem o meio termo. Ai, Jesus, eu não dou fruto, mas eu já estou dando flor. Olha para mim, olha que linda essa flor. Não, o que Deus espera da gente é fruto. Olha só, João 15, versículo 8, ele diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Então, se eu quero ser discípulo de Jesus, se eu quero, né, seguir o meu mestre, eu preciso dar fruto. O fruto, gente, ele é um sinal. Ele é um resultado visível daquilo que está acontecendo no nosso interior. O fruto, ele é aquilo que vem das nossas raízes. Então, a gente vai já ver aqui os tipos de fruto e você vai entender melhor sobre quando eu falo dessa questão de resultado. É como se o fruto ele fosse o sintoma, né, ou de doença ou de saúde. Então, quando você olha para uma plantinha, quando você olha para uma árvore e ela está conseguindo dar fruto, e ela está frutificando, ela está avançando, é sinal de que essa árvore é uma árvore saudável, certo? Segundo versículo que vai falar sobre o propósito de Deus na nossa vida para a gente frutificar. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Que vocês sejam sempre cheias do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Quando a gente estava estudando aquele livro, né, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, lá o autor explicou para a gente que existem vários tipos de fruto.
Existe o fruto, aquele que nasce do nosso caráter e deságua nas atitudes, que é o que está lá em Gálatas, capítulo 5. Eu vou lá. Eita, enganchou. Eu vou já ler ele aqui com você, tá? Existem frutos de justiça que são o quê? Atos, atitudes. Esses dias eu recebi na caixinha a pergunta que era assim, Pri, eu só vou receber galardão no céu se eu tiver boas obras, né? Eu só vou receber algo no céu se eu tiver boas obras. E aí a minha resposta para essa pessoa foi o seguinte: o nosso foco, quando a gente olha para a eternidade, quando a gente olha para a vida que a gente vai ter, precisa ser o quê? A minha eternidade com Jesus. Esse é o maior presente. Isso é a maior conquista e é algo que nem eu nem você poderíamos fazer algo para ter, ok? Só que a Bíblia diz também, Jesus fala lá em Apocalipse, se não me falhar a memória, capítulo 22, é porque o print está aqui no meu celular, eu não consigo ler agora. Que Jesus ele diz o seguinte: eis que eu venho sem demora e eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, as nossas obras, elas provam hoje, no presente, que nós somos discípulos de Deus, que as nossas raízes, que a nossa vida espiritual está saudável, né? O nosso fruto. E quando Jesus voltar, ele deixou muito claro que ele vai avaliar os nossos frutos, tá? E aí, quando você lê, por exemplo, Mateus, capítulo 24, que Jesus fala da vinda dele, você vai para o capítulo 25, você lê que todas as parábolas, Jesus está falando ali o quê? De pessoas que se movimentaram, pessoas que tiveram obras, que andaram segundo a palavra de Deus e que deram frutos, e pessoas que não deram frutos. E aí, numa dessas parábolas, a gente tem lá o quê? Em Mateus 25, as ovelhas e os bodes. E aí, os bodes, eles chegam para Jesus e dizem assim: ah, Jesus, mas eu preguei no teu nome, eu fiz isso e aquilo outro. Então, não é só o fazer por fazer. Não é só eu sair por aí, né, sendo uma ativista. É eu ter uma vida com Deus e essa vida me levar a dar fruto. Então, em Filipenses 1:11, ele diz: que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de quem, Pri? Por meio de Jesus Cristo. E para quê? Para a glória e para o louvor de Deus. Eu e você fomos criadas por Deus para dar glória para o nome dele, para refletir a imagem de Deus. Qual é o problema? O problema é que o pecado entrou na nossa vida, distorceu essa imagem e na grande maioria das vezes, quando a gente não tem Jesus no nosso coração, e inclusive quando a gente tem a batalha, é o quê? Eu quero trazer glória para o meu nome e não para o nome de Deus. Eu quero glorificar a mim mesma, receber elogios de mim mesma, ser louvada por aquilo que eu faço e não render glória e louvar a Deus. Pri, como que eu glorifico a Deus? Dando fruto, tá? Tanto em João capítulo 15 como em Filipenses. E aí, eu quero que você pense comigo o seguinte: qual é o tipo de fruto que nós temos manifestado? E aí, lá em Gálatas, capítulo 5, ele vai falar Paulo ele vai enumerar duas listas de tipo de fruto, né? A gente tem as obras da carne, e aí é no plural, você vai entender melhor sobre isso lá dentro da nossa imersão, e a gente tem o fruto do Espírito, presta atenção. Já dando um spoiler da nossa imersão, não são os frutos do Espírito. Nós lemos e aprendemos errado. Pode abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, que você vai ver que está no singular, tá? Mas primeiro eu quero pensar com você sobre as obras da carne. E aí, essas obras, ela está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. A versão que eu vou ler aqui com você é a versão da Bíblia, a mensagem, tá? Pri, essa é uma Bíblia que ela é boa para eu estudar? Não, ela é boa para você comparar. Existem textos, tá, que nessa Bíblia, quando eu já estudei lá na Almeida, na versão mais perto do original, quando eu vou para essa Bíblia, eu consigo trazer uma clareza maior. É por isso que eu escolhi ela para ler hoje aqui com você, tá? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Aí, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. O que é essa pessoa, Pri? A pessoa que ela é guiada pelos desejos dela. Para você ter uma vida que frutifica, você tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você, né, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, entende que o seu jeito de fazer as coisas é melhor que o de Deus, que
É muito mais importante fazer o que você quer, como diz a galera lá no mundo, fazer o que o seu coração está te pedindo, né? Você seguir o seu coração, você vai entrar nesse caminho aqui, tá? De fazer o que você bem entende. E aí, o que que ele diz que essa pessoa, qual é a rota que ela vai? Quais são os frutos que ela libera? Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, tá? Vai pensando nisso aqui, e quando eu for lendo esses frutos, eu quero que essas obras, eu quero que você se esforce para o seguinte: eu não quero que você fique, ai, a fulaninha de tal faz isso, ai, o meu marido faz assado, ai, minha filha, meu filho tá assim. Não. Quando a gente tiver aqui na aula, eu quero que você foque em você. Quais são dessas características aqui que eu estou falando que você se identifica? E aí você vai pegar o seu caderninho e você vai fazer aqueles tracinhos assim, ó, 1, 2, 3, para você ter uma noção de qual tipo de fruto que você está dando, se é mais o fruto do espírito ou se são mais as obras da carne, tá? Então vamos lá. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, ou seja, pessoas que têm um relacionamento, elas se conectam, elas, né, desculpa a palavra, mas elas transam umas com as outras sem nenhum compromisso, e elas vão seguindo. Isso é uma obra da carne, é a luxúria. Isso vai arrancando pedaços da sua alma. Outra coisa que pode acontecer, que mostra que você está vivendo a sua vida do jeito que você quer. Vida emocional e vida mental detonada. Busca frenética por felicidade, mas sem satisfação, tá? A pessoa, ela tá buscando a felicidade na comida, na roupa, nos relacionamentos, numa pós-graduação. Ai, Pri, é errado eu querer comer uma comida boa? Não. É errado eu querer ter um doutorado, uma pós-graduação, mestrado? De jeito nenhum. O problema é quando você acha que a sua felicidade está nessas coisas. Por quê? Aquilo que você coloca como alvo da sua felicidade é o ídolo, é o Deus do seu coração, tá? E aí você não se satisfaz de jeito nenhum. Por quê, Pri? Porque o nosso coração, meu e o seu, tem um buraco gigante, um buraco negro enorme, que ele só pode ser saciado por Deus. Se você tenta pegar o seu coração e colocar outra coisa no lugar de Deus, não vai funcionar. E aí a gente segue para o próximo indício, que são o quê? Deuses que não passam de peças decorativas, que é o quê? Idolatria. E eu sempre gosto de lembrar para você que idolatria é o quê? Você tirar Deus do centro e colocar outra pessoa ou outra coisa. Então, tem gente que acha assim, eu não tenho pecado da idolatria, mas ela vive em função do marido. E ela vive insatisfeita, triste, amargurada, porque ela quer que o marido dê para ela, sacie nela uma necessidade que só Deus pode saciar. Tem gente que é os filhos, tem gente que é o dinheiro, ela vive ali por aquele dinheiro, morre e vive por aquele dinheiro, pelo trabalho. Então, são ídolos que a gente vai levantando o nosso coração. E aí, nem estava aqui na aula, mas eu lembrei agora de uma frase de Calvino que ele diz o seguinte: o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Então, nós precisamos estar sempre atentos. Outra coisa que ele fala aqui é a religião do espetáculo. O que é isso, Pri? É você que na igreja você é uma coisa, mas em casa você é outra. Na igreja chora, ajoelha, roda, faz avião, ora em língua estranha. Pri, tem algum problema em fazer essas coisas? Não. Desde que isso seja um reflexo do que você vive no seu secreto. Se você só lembra de Deus quando bota o pé na igreja, a sua religião é uma religião, tá, de espetáculo. Outra coisa que ele vai falar aqui sobre o fruto da obra da carne: solidão paranoica, competição selvagem. Isso acontece, gente, muitas vezes dentro do casamento. Eu já fui essa pessoa que disputava com o meu marido. Quem trabalhava mais, quem estava mais cansado, quem mais isso, quem mais aquilo. A gente precisa parar, sair desse estado de competição, tá? Consumismo insaciável. Eu como e não resolve o meu problema. Eu li esses dias uma pessoa falando, era uma nutricionista, não tinha nada a ver, mas ela não é nem evangélica, mas tem tudo a ver com isso aqui. Ela diz o seguinte: todo exagero esconde uma falta. Tudo aquilo que você come demais, fala demais, faz demais, trabalha demais, compra demais, esconde uma falta que você está tentando o quê? Tampar o sol com a peneira. Gente, fala para mim, vocês estão entendendo? Vocês estão muito caladinhas aqui no chat. Coloca aí para mim. Estão entendendo? Não estou entendendo. Ai, Pri, é porque está doendo tanto aqui.
que eu não estou nem conseguindo comentar. Mas calma que não acabou ainda não. A gente já falou do consumismo insaciável. Próximo, temperamento descontrolado. Eita, esse aqui, a gente quando está na TPM, misericórdia, tá? Temperamento descontrolado, isso é um sintoma de que as suas raízes estão doentes, que o fruto que você está dando não é o fruto do espírito, tá? Pri, o que é uma pessoa de temperamento descontrolado? Ela amanhece que nem a princesa da Disney, cantando com os passarinhos, cantando uma linda canção, tá? E aí, não dá 5 minutos, alguma coisa acontece, ela se irrita e ela sai batendo, gritando, brigando com todo mundo, explode. É uma pessoa que tem um temperamento descontrolado. Outro indício de que o seu temperamento está descontrolado é quando você se fere facilmente. Como assim, Pri? Uma pessoa olhou para você e disse que a sua roupa não está tão boa, você se entristece. A pessoa, quando ela está com o temperamento descontrolado, ela é o que está lá em Provérbios 25, 28. Ela é uma cidade com muralhas caídas, com muros derrubados, e aí é uma cidade desprotegida, você se torna uma pessoa desprotegida. Tudo que as pessoas fazem atinge você. Deixa eu te dar aqui uma chave. Eu e você, a gente não tem a capacidade de controlar o que as pessoas vão dizer, o que elas vão achar da gente, como elas vão entender as nossas ações, as nossas palavras. A gente pode fazer o máximo que puder para ser bem entendido, mas a gente não controla. Eu não tenho controle se a pessoa vai falar coisas que não deveria para mim, se ela vai ser educada, se ela vai ser mal educada, se ela vai ser entrona, se ela não vai ser. O que eu tenho controle é sobre como eu reajo àquilo que aquela pessoa está falando comigo. Então, eu e você, a gente não tem controle sobre o que as pessoas fazem. O controle que a gente tem, a capacidade que a gente tem é o quê? De como a gente vai reagir. Então, a pessoa que está com temperamento descontrolado, o que acontece? Todo mundo atinge ela, tá? Então, Pri, eu estou olhando para essa lista e socorro, eu tenho vários desses frutos, calma. O normal não, assim, o comum é que a gente tenha. Por quê? Porque a gente está numa luta travada contra o pecado. Então, quando o pecado ele está sendo alimentado, quando você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito, tá? O que vai acontecer é que você vai dar esse tipo de fruto. Então, outra coisa que ele vai falar aí é incapacidade de amar e ser amado. Isso é o quê, Pri? A pessoa que ela é egoísta. Ela nem ama as outras pessoas porque ela é egoísta demais, ela está no centro e ela não acredita no amor, tá? Então, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado. E aqui, gente, um dos resultados que eu mais vejo quando eu converso com vocês: lares e vidas divididos. Como sempre, o lar está em guerra, o marido está indo para o lado, a esposa para o outro, o casamento está acabando, os filhos estão brigando. Então, a vida de uma pessoa que decide viver, olha só qual é a origem. O tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. E na sua versão, provavelmente vai estar aí o quê? Que você é uma pessoa que vive segundo os desejos da carne, que é o quê? Fazer a sua vontade, tá? O que mais que ele diz aí? Não acabou, ainda tem mais coisas. Misericórdia, Paulo estava inspirado, hein? A pessoa que tem o coração egoísta e insatisfação constante. Eita! Você tem o hábito de estar o tempo todo reclamando de que nada tá bom para você. Ai, a comida podia ser melhor, a roupa tá mal feita. Ai, tudo que as pessoas fazem para você, tudo que você compra, você vê um defeito. Você tá sempre... Ai, Pri, não é insatisfação, é ambição. Cuidado. Existe uma linha muito fininha, muito tênue entre você ser uma pessoa que deseja avançar mais e já é grata com o que você tem e você ser uma mulher chata, insatisfeita, ingrata com tudo que vem, tá? Outra coisa, você tem o costume de desprezar o próximo, sabe? Você olha para as pessoas e vê elas olhando assim de cima para baixo. Você vê as outras pessoas como rivais. Todo mundo está te perseguindo. A pessoa, ela tá lá no Instagram dela, tá lá na rede social dela, fala uma coisa e você se sente atingida. Uma pessoa que nem sabe que você existe, muitas vezes que nem te conhece, a gente precisa parar e pensar, tá?
Outra coisa, vícios incontroláveis. É um sintoma de que nós temos problema, nós estamos guiando a nossa vida segundo a nossa vontade. Dá exemplo de vício, Pri. Alcoolismo, droga, relacionamento. Tem pessoas que são dependentes emocionais de outras pessoas. Vício do celular também, da internet, né? Tem gente que é viciada, não consegue sair do celular. Vício de jogos, né? Joguinho de celular, jogos de azar. Então, vícios são coisas que, no lugar de você controlar aquilo que você está fazendo, de você ter o controle, são essas coisas que te controlam, tá? Existem vícios que já são declarados, que a gente já consegue, que a sociedade já admite, e existem outros que estão ali, por baixo dos panos. E aí, Paulo ele encerra essa parte dizendo o seguinte: são tristes paródias, tá? De vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Você conseguiu entender, tá? Coloca aí, entendi. Entendi ou não entendi. A gente vai agora para o fruto do Espírito Santo. E aí, antes de falar do fruto, eu quero mostrar para você de novo, ó, esse livro aqui, tá? Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. É o livro que a gente está lendo no Clube do Livro. Inclusive, quem é aluna do Mapa da Fonte e do Mapa do Tempo, esse mês vocês vão receber lá no grupo das alunas e no e-mail de vocês o link para entrar na aula sobre esse livro aqui, que vai ser no sábado agora, 9 horas. Pri, por que você está mostrando esse livro? Porque quando eu leio essa lista aí, é exatamente o que C.S. Lewis usou para escrever esse livro, tá? É como se fosse um diabo-chefe escrevendo para um diabo estagiário as maneiras, as brechas que ele tem para entrar na vida do paciente, né? O paciente dele era um homem ateu que se converteu, tá? E aí ele vai colocando as estratégias para fazer o paciente dele cair e se afastar de Deus. E aí, quando ele vai falando aqui de vícios, sabe, de você desprezar o próximo, um dos últimos capítulos que eu li era justamente de colocar na vida do paciente, né, do paciente do diabo estagiário, o orgulho espiritual de menosprezar as pessoas que não sabiam, que não estavam ali naquele mesmo círculo que ele. Ele estava tornando ele o quê? Um fariseu. Todo cristão deve ler esse livro, ó, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Tirei o print, deixa eu colocar aqui. Você tira o print, depois é só você inverter a foto que dá certo. Esse aqui está aqui no Insta, esse aqui. Todo cristão deveria ler esse livro. Pri, é um livro fácil? Não. Por isso que eu trouxe ele para dentro do Clube do Livro para eu conseguir estudar junto com as alunas. Vai ficar mais fácil de você entender. Agora a gente vai respirar e vamos lá para o fruto do Espírito Santo, tá? A gente está... Pri, qual é o tema da aula de hoje? Cheguei agora. A gente está estudando sobre por que é que a gente não dá fruto. E aí, para você entender, primeiro eu estou te explicando quais são os tipos de fruto que você dá. Porque o fruto que a gente precisa dar é o do Espírito Santo. Só que muitas vezes a gente está dando o fruto da carne, tá? Vamos lá. Fruto do Espírito, tá lá em Gálatas, capítulo 5, é a continuação, versículo 22 e versículo 23. Pri, a minha Bíblia está diferente dessa que você está lendo, porque eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem, tá? Aí, Paulo, vamos lá, gente. Agora ele diz o seguinte: mas agora nós vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando nós vivemos no caminho de Deus? Como assim, Pri? Quando eu decido viver segundo a vontade de Deus. Quando eu paro de fazer o que eu quero para fazer o que é a vontade de Deus. Ai, Pri, como é que eu faço para saber a vontade de Deus? Está na aula da semana passada, tá? E aí, ó, a vontade de Deus está aqui na Bíblia. Pri, você disponibiliza esse material? Qual é o material, Nath? Coloca aí nos comentários para mim, tá? Olha só o que Paulo está falando. Vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir em nós dons, como frutas que nascem num pomar. Então, aqui na sua versão, ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo, a vida com Deus, gera em nós o fruto do Espírito Santo. E aí, gente, é no singular, tá? Ó, você que está aqui comigo no Zoom, que está vendo aqui esse texto, eu vou transformar esse texto no e-mail
e vou enviar para vocês, tá? Por e-mail. Você que já está aqui no Zoom, é sinal que você já cadastrou o seu e-mail. Por via das dúvidas, eu vou colocar o link de novo lá no grupo. Pri, vai ser para quem? Para quem está cadastrado no e-mail, que eu vou mandar em texto, certo? O resumo da aula de hoje. Quando terminar a aula, eu vou colocar o link e eu vou escrever o e-mail, vou programar para ele ser enviado só à noite, que é para caso você não tenha se cadastrado ainda, você ir lá e se cadastrar. Pri, eu me cadastrei, eu não recebo seus e-mails. Dá uma olhada na caixa de spam, porque muitas vezes está indo para lá, certo? Então, vamos lá. Qual é o fruto do Espírito Santo no singular, certo? Bora lá. Pri, eu consigo ter acesso à aula passada? Nesse mesmo e-mail, eu vou colocar o link da aula passada para quem não viu, certo? Então, bora lá. Deus faz surgir em nós dons como frutas que nascem no pomar. Afeição uns pelos outros. É o quê? É o amor. Uma vida cheia de exuberância, serenidade. Quem aqui, minha gente, quer ter serenidade, quer ter paz no coração? Isso é algo que só Deus pode gerar em nós. Você não gera. O fruto do Espírito, ele não é gerado com o seu esforço. Ai, Pri, eu vou ler muito a Bíblia, eu vou gerar o fruto do Espírito Santo. Não vai funcionar. Não é assim que funciona. Pensa comigo. Você já viu uma bananeira gritando para sair a banana? Alguém aqui já viu? Me conta. Eu nunca vi, né? Uma laranjeira gritando para dar uma laranja? Não tem como. É algo que é natural. É um processo que o Espírito Santo faz dentro da gente. Pri, se é natural, por que eu não estou dando ainda? Calma, que a gente vai já chegar nessa parte. Então, vamos lá. Serenidade, disposição para comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Isso acontece também o quê? Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nós nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Pri, o que é isso que Paulo está falando aí nessa versão? Ele está falando do fruto do Espírito Santo, que tem 9 camadas, se a gente puder dizer assim, que é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não tem como eu estudar aqui com você cada um desses aspectos, tá? É por isso exatamente que a gente vai ter a nossa imersão. Pri, eu preciso dessa imersão, eu preciso entender sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade, eu preciso entender como que eu manifesto na prática esse fruto. Porque, gente, a gente acha que bondade é você ser uma pessoa boazinha, quando, na verdade, é você ser bom como Deus é bom. É você fazer e incentivar outras pessoas a fazerem aquilo que é bom. A gente acha que... Eu acho que Paulo ele errou na lista, porque ele colocou benignidade. Do lado de bondade, eu acho que é a mesma coisa, sendo que não é. A gente consegue entender a nossa benignidade, se nós somos ou não mulheres benignas, quando a gente olha para o ambiente ao nosso redor. As pessoas, elas têm medo de você ou elas têm prazer em estar perto de você? Isso, a maneira como você torna o ambiente ao seu redor está conectado ao aspecto, à camada da benignidade. E aí a gente vai estudar cada um desses, inclusive o domínio próprio, que é o que vocês mais colocaram na caixinha quando eu abri, lá na nossa imersão. Pri, como é que eu faço? O link para você se inscrever na imersão está nos stories. Vou deixar na bio. A imersão vai ser ao vivo, dia 5/4, e vai ficar gravada dentro da plataforma. E todo o material que eu for usando na imersão com você, todos os exercícios, slides, tudo fica transformado no PDF, fica também lá na plataforma, para você ter acesso depois, certo? Então, vamos lá. Olha só, aí a gente chega no ponto que a gente estava conversando aqui. Pri, se eu já tenho a salvação, se eu já tenho o Espírito Santo, se o fruto é natural, por que é que eu não tenho fruto ainda? Por quê? Anota aí no seu caderninho. O lugar onde você está enraizada, a maneira como estão as suas raízes vai definir o fruto que você vai ter. Se uma árvore ela está com a raiz dodói, ela vai dar um fruto bom ou um fruto ruim? Ela vai gerar um fruto amargo.
ela vai gerar algo que não condiz com aquilo que o agricultor, que é Deus, tá? Que ele espera de nós. Então, a gente precisa entender aonde está firmada as nossas raízes. Pri, e quais são as raízes da minha vida? Está lá em Provérbios, capítulo 4. Ele diz o seguinte: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vou só pegar aqui o capítulo. Por quê? Porque o seu coração, ele é a fonte, Paulo não, perdão. Os autores hebreus da antiguidade, tipo Salomão, os sábios, eles explicam o seguinte, tá? Que o coração, ele é a sede da vida humana, ele é o centro onde a gente tem os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso racional e a nossa vontade. E aí, dependendo do que está no nosso coração, a gente vai gerar os nossos frutos. Deixa eu achar aqui, Provérbios, capítulo 4, esse versículo que eu falei para vocês. Deixa eu só achar aqui o endereço dele certinho. Eu acho que é 4:23. Isso mesmo, Provérbios 4:23. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí, se o seu coração não está guardado, se o seu coração ele está adoecido, você vai dar frutos amargos. Pri, como que eu sei se o meu coração ele tá dando bom fruto ou mau fruto? É só você olhar para a sua vida. A sua vida, ela parece mais com a lista das obras da carne ou com a lista do fruto do Espírito Santo? E aí você vai entender. Pri, por que é que eu dou frutos amargos? Por que que eu estou dando fruto amargo? Eu já conheço a Jesus, eu já ando com ele, eu já tenho o Espírito Santo aqui no meu coração. Por que é que eu ainda não consigo dar bons frutos? Porque muitas vezes nós temos na nossa vida raízes de amargura e raízes de rejeição. Como assim, Pri? Aquilo que você viveu lá no seu passado, na maioria das vezes na sua infância, criou uma raiz de rejeição no seu coração. E essa raiz, ela comanda a sua vida mesmo sem você perceber. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tenha sido criada num lar com violência, num lar em que talvez o seu pai o seu pai fosse alcoólatra e tivesse violência, tivesse muita gritaria. Você hoje, na vida adulta, se move baseado nessas crenças que tem lá atrás. Então, ou então, por exemplo, o que eu já vi acontecer muito? Meninas, mulheres que quando eram crianças, elas escutaram: você não vai dar em nada, você não presta para nada, você é igual a fulano de tal. Pais e mães que usavam palavras pesadas. E aí, quando essa criança ela cresce, ela conhece a Jesus, ela tem o Espírito Santo, ela recebe mais de Deus. Mas aí ela diz assim: eu não me sinto digna. Por quê? Porque ela já tem o Espírito Santo, mas quem está no comando do coração dela, quem ainda está ocupando o espaço, dominando aquele coração, é uma raiz de rejeição. Essas raízes, gente, elas são plantadas na nossa vida por Satanás, tá? Para quê? Para roubar, matar e destruir a nossa vida. Ai, Pri, o pai dessa pessoa, a mãe dessa pessoa era uma pessoa ruim? Nem sempre, gente. Os nossos pais, eles fizeram e eles deram o melhor que eles puderam. Só que muitas vezes eles eram pessoas feridas e eles só reproduziram uma ferida. E aí esse é outro problema grande quando você se move por raiz de rejeição, tá? Você tá o quê? Você fere outras pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam. Então, quando você tem uma raiz de amargura, uma rejeição, a sua vida é gerenciada pela dor e pelo pecado. Existem pessoas que o problema delas não é a dor. Elas não se sentem feridas, elas se sentem o quê? Culpadas. Tem pessoas que não perdoam outras pessoas que feriram a elas. E existem mulheres, homens e mulheres, que caminham com a culpa. Então, o que eu já vi muitas vezes? Pessoas que sofreram abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. E a mulher se sente culpada de ter sido abusada, sendo que ela não tem culpa. Mas na mente dela, na forma de pensar, na maneira como ela se enxerga, existe essa raiz. Então, é uma vida que ela não tem espaço para o Espírito Santo entrar, porque aquela raiz ali de amargura, ela está toda espalhada. Vocês já viram aquelas árvores que elas vão... Se você não cortar ela, se você não arrancar aquela árvore, ela vai destruindo casa,
vai levantando calçada, vai destruindo o asfalto, tudo que está ao redor dela, porque aquelas raízes vão crescendo e nada detém. Muitas vezes é assim que está a nossa vida, destruindo tudo que está ao nosso redor, porque as nossas raízes são raízes de dor, raízes de culpa, tá? E os frutos doces, como é que eu consigo dar esses frutos doces? É quando a sua raiz ela está em Jesus e no amor dele. É quando a sua vida é orientada, quando a minha vida, quando a nossa vida é orientada pelo Espírito Santo e não pela minha vontade. E talvez você chegue para mim e diga assim, Pri, mas assim, eu tenho vontade de acertar, Pri, eu juro para ti, eu tenho vontade de ter domínio próprio. Eu tenho vontade de manifestar o fruto da mansidão. Só que eu quero, mas eu não consigo. Por quê? Porque uma coisa é a nossa vontade, que está aqui, né, no nível do que a gente manifesta, no nível que a gente fala. Outra coisa é aquilo que está gravado na nossa mente, no nosso coração. A neurociência chama isso de quê? De subconsciente. Existem raízes, existem coisas que estão gravadas aí na sua mente, que provavelmente são lá da sua infância, ou de muito tempo atrás, que você nem sabe que eles estão aí, mas eles estão comandando, tá? São raízes que estão profundas. Tem gente que trouxe raiz de rejeição lá da barriga da mãe, quando o pai ficou chateado que a mãe engravidou, ou quando o sexo do bebê não era o que os pais esperavam, ou quando o irmão pequeno disse, ai, tenho raiva de você, você nasceu. Tudo isso foi criando raiz. E aí, você está adulta, tentando viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus e não consegue. Por quê? Porque o que está controlando a sua vida são essas raízes sem você nem perceber. Pri, como saber onde é que eu estou enraizada? Observando os frutos. Então, pensa comigo, como que estão os seus relacionamentos hoje? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para o seu casamento, que nota você daria? Tá? O seu casamento, você tem cumplicidade, vocês andam em acordo, a vida sexual de vocês é boa, é algo que, né, um satisfaz o outro, vocês têm carinho, vocês têm toque, vocês têm planos para crescer no futuro, ou o seu casamento é cada um para o lado, cada um competindo. E, gente, os nossos relacionamentos, eles são o lugar mais rápido para a gente observar sobre como está o nosso coração, Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Como é que você está lidando? Ai, Pri, os meus filhos estão adolescentes, eles estão numa fase muito rebelde. Ok, mas você ainda tem acesso? Os seus filhos ainda confiam em você para compartilhar, tá? Você consegue plantar a palavra no coração deles? Ou eles estão lá distantes, cada um faz o que quer, só vai na igreja quando quer? Como é que estão as suas emoções, a sua vida emocional? Pri, tem dias, ok, acontecem coisas, eu fico triste, mas no geral a minha vida emocional é ok, ótimo. Ou você é aquela pessoa que tudo dói, que tudo fere, que a sua vida é como se fosse uma montanha russa. Isso também aponta para onde estão as suas raízes. E aí, uma outra raiz, que essa que é gritante, e que muitas vezes a gente não quer parar para olhar, é a nossa vida financeira também. Como assim, Pri? Eu ter ou não ter dinheiro, se eu dou fruto ou não do Espírito Santo, não é sobre a quantidade financeira que você tem, mas é sobre como você lida com o dinheiro, tá? O dinheiro, ele é o centro da sua vida. Eu conheço pessoas que elas são miseráveis, tanto elas sendo pobres, né, com pouca condição financeira, como elas sendo ricas. São pessoas, né, que tudo que elas têm, às vezes, é o dinheiro, tá? Então, ou você lida com o seu dinheiro de uma maneira saudável, ele é o seu servo, e não você é a serva dele. Outro lugar que a gente consegue perceber o fruto de Deus na nossa vida, como que está a sua saúde? A sua saúde, ela está indo bem? Você é saudável ou você vive doente? Existem muitas e muitas, inúmeras pessoas que vivem dia e noite doentes. Por quê? Porque a raiz, porque o coração está adoecido. Só para você entender. Quando você fica ansiosa, a sua imunidade vai lá para baixo. Quando você tem medo, quando você está nervosa, quando você está depressiva, a sua imunidade cai abruptamente. É por isso que muitas mulheres, elas manifestam doenças psicossomáticas, que são o quê? Doenças que têm relação com as emoções. E aí, por último, o mais importante, como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem o hábito de ler a Bíblia, tá? Você
você ora todos os dias, você tem relacionamento profundo com Deus. Relacionamento com Deus, gente, não tem nada, não é necessariamente aquilo que você vive na igreja. Faz parte também, mas aquilo é o externo, é como com seu marido. O real da sua casa é o que está aí dentro da sua casa, dentro do seu quarto, quando você está aí com seu marido conversando. O que é visto lá fora, o que está no Instagram, né? O que é visto lá de fora é uma consequência do que é construído no interno. Então, assim também é o seu relacionamento com Deus. E aí, eu quero trazer para você alguns sintomas de que o seu coração ele tem raízes de rejeição. Presta atenção. Culpa. Se você anda com alguma culpa, é sinal que existe ainda alguma raiz na sua vida. Por quê? Paulo ele diz: para quem está em Cristo, para quem entregou a vida para Jesus, aceitou ele como o Senhor, a Bíblia diz que não há mais condenação, que não há nada. Então, se você está se sentindo constantemente culpada, tem alguma raiz por aí que está por baixo de uma capa oculta, levando você a se sentir culpada, tá? Ira também. A pessoa que ela é muito irada, que ela explode. Gente, isso não é normal. Ai, Pri, minha mãe explodia, meu pai explodia. Pois é, você está seguindo um padrão doentio. A Bíblia diz, você pode se irar, mas você não pode pecar, você não pode avançar. Você não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira. E, gente, você precisa prestar atenção. Quando você é irada, é como se você tivesse acumulado, e aí você explode, tá? E aí você fere as pessoas que estão ao seu redor, você é igual uma granada. Aquela granada, aquela bomba relógio que ninguém sabe que horas vai estourar. Quando estoura, vai estilhaço, vai problema para todo lado. Outra coisa, você é uma pessoa amargurada, aquela pessoa azeda, sabe? Talvez você não seja essa pessoa, mas você tenha convivido com alguém assim, ou esteja convivendo. Deixa eu dizer para você, a amargura, ela é contagiosa. Tudo isso aqui que eu estou falando para você, se você andar com pessoas que têm esse tipo de raiz, né? Se você tiver aliança, sentar na mesa, conviver manhã, tarde e noite, se você não tiver fortalecida, vestida com a armadura do Espírito Santo de Deus, o dodói daquela pessoa vai contagiar, contaminar a sua vida. Amargura, mágoa, sabe? Se você anda, Pri, eu não perdoo fulano, eu não consigo esquecer. Perdão, gente, não é amnésia. Vou até anotar aqui no meu caderninho que eu vou fazer uma aula aqui dentro com vocês, só sobre perdão, tá? Não dá tempo de falar aqui, preciso de uma aula toda. Mas você que vive com mágoa, sabe? Eu trabalhei com uma moça que tudo que a gente fazia que ela não gostava, ela dizia assim, ela falava brincando, né? Que ia anotar no caderninho. Mas é aquela pessoa que ela olha para você e 10 anos depois ela diz assim, nossa, mas tal dia de março, dia 31 de março de 1900 e bolinha, tá? E tal, você fez isso comigo. 30 anos depois, a pessoa ainda está magoada. Isso não é normal. Ai, Pri, é que eu sou boa de memória. Não, meu amor, você é boa em adoecer a sua alma. Você está guardando aquilo que dói. Mas, Pri, aquilo que aquela pessoa fez comigo foi errado, ok. A gente não está aqui falando de certo e errado. Eu estou falando aqui da sua saúde, da sua vida com Deus. Você precisa dar fruto e para isso você precisa tirar a mágoa do centro da sua vida, tá? Outra coisa, outro sinal que a gente está com raiz de rejeição, vitimismo, comiseração. De um lado, eu até esqueci de colocar aqui, vou até colocar, digitar aqui para vocês. A gente tem a pessoa que ela é orgulhosa, tá? Tá? E tanto o orgulhoso como o vitimista, né? Tem um orgulhoso que ele é soberbo e tem um orgulhoso que ele é vitimista. Qual é o problema? Essa pessoa ela acha que ela é o centro do universo e que tudo que acontece é por causa dela. Então, a pessoa que ela é vitimista, ela acha que todo mundo está perseguindo ela, todo mundo está falando contra ela, todo mundo está falando dela. Ela é a vítima, ela quer que todo mundo pare, ela quer ficar lambendo-lhe as feridas. Ei, Deus não chamou você para ficar lambendo ferido. Quem faz isso é os cachorrinhos da dó da rua. Você não é um cachorrinho. Você é uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus. Deus chamou você para ser frutífera e para viver um propósito. Sai dessa posição de vitimismo. Eu sempre digo para você que a vítima, ela é uma pessoa que ela se senta na cadeira da lamúria, e ela fica ali se balançando para trás e para frente.
Ah, porque fulaninho fez isso comigo. Ah, porque quando eu era criança, meu pai fez isso. Pri, mas eu fui muito ferida. Ok. E aí, o que é que você vai fazer com essa ferida? Você vai pegar essa ferida, aprender com ela e permitir que ela fortaleça seu caráter, ou você vai ser escrava dessa dor e ficar aí enfiada nessa caverna até Jesus voltar? Gente, não faz sentido. Jesus morreu, você, né, vai ter direito à vida eterna, você tem a sua salvação, mas é como eu disse na aula passada, você vive como mendiga, né, como você deveria viver como filha de Deus. Por quê? Porque você se tornou escrava do pecado, da culpa, da dor. Então, a pessoa vitimista, ela é o quê? Ela tá no meio da dor e ela não quer sair de lá, ela se sente bem quando as pessoas sentem pena dela, sabe? Então, o pior sentimento que a gente pode sentir por alguém, gente, é a pena. A gente pode ter compaixão, ter empatia, ter misericórdia, mas pena não é algo que é bom das pessoas sentirem por você, tá? Então, tem pessoas que elas têm a necessidade da autocomiseração. Elas desperdiçam as oportunidades da vida porque elas estão o quê? Ali, focadas na dor. Outra coisa que pode acontecer é o quê? A reclamação. Ai, Pri, reclamação é o sinal que eu tenho uma raiz doente? É. Você nunca está satisfeita. Quando você reclama, você está dizendo, Deus, a maneira como o Senhor conduz o mundo não é boa. Eu acho que do meu jeito é melhor. É como o povo que estava lá no deserto, tá? E o povo, o povo ele morreu no deserto por causa da reclamação. Então, eu e você, a gente não pode deixar a reclamação, a murmuração fazer parte da nossa vida. Por quê? Quando você murmura, eu aprendi isso com a pastora Graça, com a pastora da nossa igreja, tá? A murmuração, a reclamação é você prestar adoração ao diabo. É você erguer louvores, erguer um trono de louvor para Satanás dentro do seu coração. Ai, Pri, que forte. Pois é, tem que ser forte para você arrancar a reclamação da sua vida. E, Pri, o que eu preciso fazer? Adorar a Deus, agradecer a Deus. E o último sintoma que eu quero colocar aqui, teria muitos outros, mas eu quero colocar aqui, é o sintoma da rebeldia. Ninguém me manda, ninguém diz o que eu tenho que fazer. Eu não sou submissa ao meu marido, eu não sou submissa ao meu chefe. Todo canto que eu vou, eu arrumo confusão. Ei, a rebeldia, ela é pecado, e a Bíblia diz que ela é como o pecado da feitiçaria. Não existe diferença nenhuma para Deus entre o rebelde e o feiticeiro. É a mesma coisa. Todas as vezes que nós somos rebeldes, eu costumo brincar com as meninas do meu conete, que cada vez que a gente é rebelde, a gente está batendo tambor, fazendo obra de feitiçaria. O que é isso, Pri? Significa que o seu coração está servindo a Satanás e não a Deus. Então, a gente precisa remover essas raízes do nosso coração. E aí tem instabilidade emocional, que a gente já falou aqui bastante, doenças psicossomáticas, tá? Que a gente também já falou aqui sobre isso. Inclusive, existem estudos, gente, por exemplo, que diz o seguinte: uma mulher que ela passou por muitas feridas na alma, por muita opressão, que ela teve um pai ou um marido opressor, alguém que traía, que ela passou por muitas dores, a tendência dela é ter câncer de mama. Se ela não perdoa, se ela não traz cura para essas feridas, ela provavelmente vai ter câncer de mama. Existem, como é que posso dizer, pesquisas científicas que comprovam isso. Além, gente, das doenças autoimunes, tá? Artrite psoriática é uma doença autoimune, lúpus. Eu estou falando aqui só o nome de alguns, porque eu já acompanhei pessoas da minha família, tá? Que tem esse tipo de doença e que é nítido. Quando a pessoa ela se estressa, quando ela tem problema, a doença piora, a doença, né? Aquilo é leve. Então, a instabilidade emocional está conectada com doenças psicossomáticas. É o quê? O seu corpo gritando para você que ele não aguenta mais caminhar com essas raízes de rejeição. Outro tipo de doença que acontece são as doenças da alma, que são aquelas que é como se fosse assim, é pior do que, né, aquela doença que eu não posso falar aqui o nome, senão os meios de comunicação derrubam a live. Mas aquela doença que se espalhou, que virou uma pandemia, tá? É o quê? A ansiedade, a depressão são as doenças que a gente tem mais índices.
E, pasmem, o Brasil, ele é o terceiro no mundo em ansiedade, isso que são diagnosticados pelos médicos, tá? De acordo com a OMS, nós somos o terceiro país em ansiedade, em depressão. Então, tudo isso é o quê? Ai, Pri, tá querendo dizer que todo ansioso, ele tem uma mágoa no coração? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que, provavelmente, a nossa ansiedade, a nossa depressão, as doenças que a gente está vivendo, elas são uma consequência de muitas raízes acumuladas no nosso coração. Então, se você parou, Pri, eu percebi hoje que eu tenho raízes. Eu passei por dores, eu passei por algum tipo de abuso físico, emocional. Resolva isso o quanto antes, tá? Por quê? Porque essa raiz de rejeição, ela está dando frutos e frutos de morte. Ela precisa ser arrancada para dar lugar ao que Jesus tem para gerar em nós. Um livro que ele não vai falar sobre raiz de rejeição, mas ele fala muito sobre você abrir espaço para Deus. O nome dele é Espaço para Deus. Eu estou aqui olhando para o lado, mas ele não tá aqui perto de mim. Depois eu vou mostrar ele nos stories e vou colocar o link lá dele para vocês, tá bom? Tá aqui mesmo não. Tá lá na minha outra estante. Mas não se preocupe que eu mostro para vocês nos stories. Esse livro, ele fala que a gente tem que abrir espaço na nossa vida para Deus entrar. Ele vai falar de outra questão, que é das pessoas que andam muito ocupadas. Mas o que eu percebo na minha vivência, naquilo que eu já vivi? Porque, gente, tudo isso que eu já falei aqui para você, ó, vamos lá. Culpa, ira, amargura, mágoa, orgulho, vitimismo, comiseração, reclamação, rebeldia, instabilidade emocional, doença psicossomática, ansiedade, princípio de depressão, crise de pânico, todos esses sintomas aqui, eu não tirei só da minha cabeça, não, minha gente, eu tirei de coisas que eu vivi. Por quê? Porque eu tinha essas raízes na minha vida, tá? Eu tinha isso entranhado. E aí eu passei por um processo, junto com o Espírito Santo, junto com Deus, com o meu marido, seu meu marido, Técio Lima, me ajudando, me tratando. Eu disse assim, amor, eu sou o teu case de maior sucesso, porque se tu conseguiu, né, treinar o meu comportamento, se tu tá conseguindo melhorar a mulher tola que eu era, consegue atender e resolver qualquer pessoa. Eu falo isso brincando, né, gente? Com ele, porque, tipo assim, se eu tive jeito, qualquer pessoa tem jeito. Então, se você tá aqui comigo e diz assim, Pri, eu vi tudo isso aí, e eu sou essa pessoa que eu quero dizer, eu não tô aqui dando essa aula para você ficar com peso. Eu estou aqui falando para você que existe um jeito. Em Jesus existe cura para todas as nossas dores, tá? Só que, às vezes, a gente não sabe como passar por esse processo. Muitos de vocês nunca nem tinham escutado falar sobre raiz de rejeição. Então, eu, Pri, passei por um processo que levou anos. Então, por exemplo, eu já sofri abuso. Estou aqui, né, fechado, num ambiente fechado com vocês, consigo falar sobre isso, mas eu já sofri abuso. Então, entre eu passar pela situação e ter isso resolvido já na minha vida adulta, foi um processo longo. Eu passei por muitas dores, por muitos problemas, por muitas coisas que você não precisa passar. E aí, quando eu entendi o meu chamado, quando eu entendi o meu propósito, que Deus estava me chamando para ajudar outras mulheres que passaram por essas dores, eu fiquei pensando, como que eu vou passar por isso? Então, eu aprendi a estudar a Bíblia, eu resolvi criar um curso para ajudar mulheres que querem estudar a Bíblia, compartilhar com você um caminho prático, tá? Por exemplo, eu aprendi a ser uma mulher mais sábia. Qual foi o caminho para sair da tolice e chegar na sabedoria? Fui criando curso, criando aulas, fazendo tudo que eu faço aqui com vocês. E para essa questão específica das raízes de rejeição, primeiro eu criei um curso e hoje esse curso ele é uma mentoria. Pri, eu só vou ser curada da minha raiz de rejeição se eu entrar na sua mentoria? De maneira alguma. Deus tem formas ilimitadas de trabalhar, maneiras lindas de fazer. E se Ele quiser, Ele faz na sua vida hoje, agora. Só que Pri, eu decidi que eu não vou pegar aquilo que eu vivi e vou guardar isso para mim. Não vou contar que é um segredo, não vou contar para ninguém. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar tudo aquilo que eu já vivi na minha vida e guardar para mim. Então, eu parei e pensei, o que foi que aconteceu na minha vida que eu consegui passar por esse processo de liberar perdão, de ser livre da culpa, de resolver essas raízes. Eu parei, anotei, né?
pensei nos exercícios que poderiam ter me feito acelerar se eu tivesse conhecido antes. E aí, criei um método, tá? Que é o Enraizadas, que aí é a nossa mentoria. Tem, inclusive, aqui alguns alunos, tem gente perguntando aqui, Pri, você já teve doença psicossomática? A Cris perguntou. Já tive, Cris. Eu tive crises de ansiedade, de alergia, de inchar o rosto todo por causa de problemas emocionais. Hoje, graças a Deus, não tenho mais, tá? E conheço pessoas que têm doenças psicossomáticas que estão conectadas a, como é que eu posso dizer? As emoções delas, tá? Então, como eu estava falando, na mentoria Enraizadas, eu peguei tudo aquilo que eu fiz, que foi o quê? Ressignificar o passado, alinhar a identidade e destravar o propósito. Pri, o que você está falando da mentoria? Porque eu vou abrir uma oportunidade única para quem decidir entrar hoje enquanto a aula está ao vivo, certo? Na mentoria, eu e Tess, somos nós dois que damos a mentoria para você. Por quê? Porque eu, Pri, a minha especialidade é o que é o espiritual. Eu entendo da alma da mulher. Já o senhor, meu marido, ele entende de comportamento, de dores emocionais. Ele trabalha com isso há mais de 10 anos, né? Muito mais do que isso. Ele já tem mais de 10 mil horas só de atendimento olho no olho, sem contar os online. Então, eu e Tess, a gente ministra a mentoria para vocês. E o foco da mentoria é, a gente pega o passado, traz o passado, dá uma limpada nele, reorganiza. A partir disso, alinha a sua identidade e destrava o seu propósito. Esse, gente, é o processo que eu passei. Olhei para o meu passado, parei de ser a vítima, peguei, reorganizei, entendi quem eu era, e aí, a partir disso, destravei o meu propósito. Pri, o que tem lá dentro da mentoria? Tem um curso, tá? Já gravado, que você já entra na mentoria e já tem essa base para você seguir, que são aulas gravadas. Você tem uma sessão de mentoria individual, tá? Com o Técio. A Paulinha já está colocando aqui, ó, que ela já fez a mentoria. Inclusive, já teve a mentoria individual dela e eu soube que o negócio foi forte. Tem a mentoria individual e você tem o acompanhamento com a gente semanal e ao vivo, certo? Agora, preste atenção. Você que está aqui, ó, na tela comigo, você que não está no Insta, não está vendo a tela. As meninas que estão aqui no Zoom já estão vendo. Seguinte, decidi fazer um negócio aqui com o Tess. Quem se inscrever hoje, agora, você que está aqui ao vivo comigo, eu quero honrar você que tirou o seu tempo para estar aqui ao vivo. Você vai ganhar de presente o mapa do tempo e o mapa da fonte. Como assim, Pri? Isso mesmo, os dois cursos. Um para você organizar o seu coração e alinhar, e outro para você aprender a estudar a Bíblia, que é o quê? Você faz a mentoria. Quando terminar, você vai ter esses dois cursos de presente. Mas esse presente é só para quem está aqui ao vivo comigo. Eu vou dar uma colher de chá, certo? Que vai ser o quê? Você vai se inscrever até às 14 horas. Pri, quero entrar na mentoria, não sei como fazer, não sei o link. Então, você vai colocar aqui agora o link para você falar com a gente. A Moto consegue colocar o link do WhatsApp aqui? Ups, tremeu tudo. Então, você vai colocar o link. Pri, como que funciona a mentoria? Já expliquei. Qual é a forma de pagamento? Parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, fica 12 de R$ 97,70, ou à vista, boleto ou Pix. E aí, Pri, eu preciso entrar na mentoria, eu quero, não sei como eu vou fazer ainda. Não fique de fora. Fala comigo, se você está aqui no Insta, ó, deixa eu ver. Angélica e Eti, fala comigo no direct que eu mando o link para vocês. Explico tudo direitinho, certo? A gente está tendo a mentoria, as meninas estão colocando, ó, vale a pena, tá bom? Então, você vai ter até as 14 horas para se inscrever. Pri, eu sou novata, eu não tenho a menor ideia do que é mapa do tempo, nem do que é mapa da fonte. Te explico. Mapa do Tempo é um curso com 20 aulas gravadas para você alinhar o seu coração e depois, no módulo 2, organizar a sua agenda. É um curso de organização, mas que ele é diferente. Você não vai direto aprender a fazer agenda, calendário, programar a semana, não. Primeiro, você vai alinhar o seu coração, tirar os ídolos, trazer Deus para o centro, certo? Mapa do Tempo tem 20 aulas, são todas gravadas, com resumo, com PDF, com tudo que vocês gostam e têm direito.
Segundo, o mapa da fonte é um método passo a passo para você estudar a Bíblia. São 31 aulas gravadas, onde você vai. Módulo 1, aprender a ler a Bíblia. Módulo 2, aprender a estudar a Bíblia. E no módulo 3, a gente faz o estudo do livro de Ruth, certo? E colocando na prática o 1 e o 2. Então, você ganha você compra, você se torna aluna do Enraizadas e você ganha esses 2 cursos que dá para você avançar, tá bom? Alzelita, fala comigo no direct que eu vejo o que eu posso fazer com você, tá bom, meu amor? Só me chama lá no direct do Insta. Então, gente, ó, para a gente encerrar aqui a nossa aula, alguém tem alguma dúvida? Eu ainda tenho um versículo aqui para ler com você. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que a gente falou na aula de hoje? Fala aí para mim. Coloca aí para mim. Pri, estou com dúvida. Você falou de tal coisa, de tal sintoma e eu estou com dúvida. Fala para mim. Você está aqui no Insta também, se tiver alguma dúvida, pode me falar. Paulinha, Marie, eu acho que é Meire, tá? Fala comigo no direct, tá bom? Que eu explico tudo para vocês. E quem já é aluna do mapa da fonte e do mapa do tempo? O que vocês têm? Tudo que está lá no curso, meu amor. Tá? Essa promoção aqui é para quem se inscrever hoje. Jô, fala comigo no direct, tá bom? Que eu vejo lá o que eu consigo com o senhor, meu marido. Estou assistindo no trabalho, não absorvi 100%. Vai ter o replay? Sim, Su. Vou deixar liberado para vocês, tá? Por alguns poucos dias, o replay, tá bom? Qual o valor do curso? Vanessa, que eu estou falando da mentoria Enraizadas, que ela é 12 de R$ 97,70 no cartão de crédito ou à vista no boleto e no Pix, tá? A Lu perguntou, Pri, eu tenho dor no estômago e dores na barriga, pode ser raiz de quê? Meu amor, eu não sei te dizer especificamente cada doença. O que eu recomendo é que você vá no médico. Mas tem pessoas que têm o quê? Gastrite nervosa, que tem problemas, às vezes é uma alergia a algum alimento. Quando eu estou falando aqui de doença, gente, não é que toda doença que você tem, ela vai ser fruto de uma emoção desregrada. Às vezes é porque você não está se alimentando bem, não está tomando as vitaminas certas. E aí, problema de saúde a gente resolve com o nosso médico. Eu estou dando para você indícios de que algumas doenças, elas podem sim ter raízes nas nossas emoções, certo? Então, Lu, fala com o seu médico, é o mais indicado para você fazer exame e entender a origem no seu corpo dessa dor, tá bom? Então, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá? Quem vai entrar na mentoria, é só falar comigo no direct, tá? Que eu explico tudo para você. Vou colocar também como se fala no direct. E, você, quando encerrar a live, você vai fechar, tá? Você vai no meu perfil, lá onde tem a minha foto, tem um botãozinho que tem assim, enviar mensagem. Você clica lá e você me manda assim, oi, Pri, tava na live. Fala lá comigo, tá bom? Que eu vou te achar e vou te responder. Como tratar essas raízes? Gente, ó, como que a gente trata as raízes? No resumo, a gente tem que remover essas raízes. Só que para eu remover, eu preciso identificar qual é a raiz que está aqui no meu coração. Eu identifico as raízes, eu removo essas raízes. Pri, eu removo sozinho? Não, pelo amor de Deus. É com a ajuda do Espírito Santo. Sem ele, você nem enxerga quais são as raízes, nem consegue remover, tá? Então, você remove essas raízes e, ao mesmo tempo que elas estão sendo removidas, o Espírito Santo vai plantando no seu coração a palavra. Pri, na prática, o que eu tenho que fazer? Se colocar de verdade diante de Deus. Orar, pedir ao Espírito Santo que mostre para você, né? Como Davi dizia, Senhor, olha para a minha vida e vê se há em mim algum caminho mau. E, ao mesmo tempo, você ter uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra. E é muito importante você andar com pessoas que te ajudem nesse processo. Uma pessoa mais velha assim na fé, né, que tenha mais experiência, para poder te ajudar. Dá tempo de responder aqui mais uma pergunta. Muitas vezes a doença é espiritual, nem sempre, tá? Às vezes a gente precisa entender o seguinte,
Você é um espírito que tem uma alma e que mora em um corpo. Aquilo que acontece no seu espírito, aquilo que acontece na sua alma, afeta o seu corpo. Isso não quer dizer que toda doença é de fundo espiritual. Tem gente que tem depressão, mas é um problema, às vezes, hormonal. É uma falta de hormônio, falta de vitamina que gera aquele déficit, aquela depressão, são questões químicas do corpo da pessoa. Eu não sou da área de saúde, mas eu já estudei, eu sei que existe esse tipo de questão, tá? Tem pessoas que elas têm crise de ansiedade, muitas vezes quando a gente fala assim, é espiritual, a gente acha que é uma batalha, que é um demônio atacando a pessoa. Nem sempre, gente. Às vezes, aquela crise de ansiedade é porque você tem alguma dor emocional no seu coração, que quando tem algum gatilho, quando tem algo, tá, perto de você que dispara esse gatilho, você sente essa dor, tá bom? Então, ó, a gente já passou muito do nosso horário, misericórdia, meia hora já, tá bom? Vou ler esse último versículo com você. Se não tiver dado tempo eu responder a sua pergunta aqui, não tem problema. Eu vou abrir, tem caixinha lá nos stories, você manda na caixinha que eu vou te responder por lá, tá? O último versículo que eu quero ler para você é Efésios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Aqui a minha oração, é a oração de Paulo, mas é a minha oração por vocês, tá? Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Estando vocês o quê? Enraizadas e alicerçadas no amor. A minha oração hoje, por você, é que você seja uma mulher que está enraizada em Deus. E não na dor, não na culpa, não na mágoa, tá? Deus abençoe muito a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida cura, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Eu declaro paz que excede todo entendimento sobre você. Eu declaro a cura que só Jesus pode fazer e a paz dele que repousa sobre o seu coração. Se você tiver entrado aqui, estiver assistindo o replay dessa live, estiver com depressão, com ansiedade, com algum sintoma aí no seu coração, eu, em nome de Jesus, declaro cura. O nosso Deus, aquele que formou todas as células do nosso corpo, que criou o nosso cérebro, criou a nossa mente, conhece o nosso coração, ele tem poder. Basta uma palavra da parte de Deus e tudo na nossa vida é curado. Então, o meu papel aqui é declarar a cura, o nosso é de termos fé juntas, e aí você vai receber em nome de Jesus. Então, eu declaro cura sobre a sua vida, e em nome de Jesus eu declaro que você vai sair dessas raízes de amargura, sair dessas raízes de rejeição, e vai estar enraizada em Jesus e alicerçada no amor dele. Amém? Vamos fazer o nosso print de hoje? Foi? Print. Eu não sei se você está fazendo print lá, mas em nome de Jesus, eu creio que ele fez. Compartilha nos seus stories. Ó, se essa aula abençoou vocês, de 0 a 10, o que vocês acharam da aula? Coloquem nos comentários para mim, tá? Se essa aula te ajudou, se essa aula te abençoou, o que é que eu quero pedir para você? Eu vou terminar aqui, vou liberar ela no YouTube e já vou colocar o link lá nos nossos grupos. Eu quero pedir para você, por favor, pensar em 5 amigas que você pode abençoar com essa aula e você vai mandar o link para elas. Combinado? Temos um acordo. Deixa eu ver aqui quantas mulheres tem aqui no Zoom comigo. Deixa eu ver. 50 mulheres estão aqui agora ao vivo. E aqui no Insta a gente tem umas 100. Combinado? Então, é isso, ó. Deus abençoe vocês. Assim que sair o replay, eu coloco o link lá no nosso grupo e coloco também lá nos stories, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.